Eu vou pedir para todo mundo, né, ficar com as câmeras abertas para fazer o nosso primeiro encontro dessa egrégora nova, bonita, que está se formando. No começo tudo é muito, né? Parece meio estranho, parece. Mas o que eu estou fazendo aqui? Mas parece que eu já estive aqui em algum momento. Cada pessoa aqui vai ter uma sensação. Parece que eu deveria estar aqui, algo me chamou para estar aqui. Então cada um tem um processo. A grande questão é, esse movimento, ele foi intuído na minha mente há um bom tempo, só que eu, como um bom ser humano na Matrix, eu tive uma resistência por um bom tempo em fazer também. Eu fiquei naquilo, mas será? Mas será que as pessoas vão gostar? Mas será que vão se identificar? Mas como é que eu vou fazer? Então, nesse primeiro encontro aqui, ele é mais para alinhar com vocês, né, principalmente as pessoas mais comprometidas, que já estão aqui no horário certinho, que vieram se desenvolver, vieram buscar essa evolução. Afinal, o grupo de estudo, ele é muito sério. Alguém aqui levanta a mão, pode ser a mão física ou do chat, já participou de algum grupo de estudo em algum lugar, com algumas pessoas? Levanta a mão só para eu saber. Legal, a Ana, a Cláudia, a Emanuela e a Débora. Show de bola. Quem não participou não tem problema, vai ser a sua primeira experiência, e existem vários grupos de estudos, né? Eu já participei, por exemplo, lá no Céu de Gaia, de um grupo de estudos onde a gente fez vários movimentos, cada época era um movimento. Uma vez a gente, por exemplo, pegou Carta de Cristo para estudar, que é um livro fantástico, um livro muito bom, que traz informações valiosas, e até me veio, né? Será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? E aí eu vou responder a primeira pergunta. William, como vai ser? Como vai ser os encontros? O que vai ter aqui? Nem eu sei ainda. No sentido de que eu vou deixar a intuição vir, eu vou falar e vou fazer os movimentos que eu sinto naquele momento, naquele presente com vocês. E eu posso garantir, vai fazer muito sentido. E muitas respostas que vocês estão emanando ou questionando aí no campo de vocês vão ser respondidas aqui, porque eu venho cada vez mais dentro dos meus processos permitindo, né, que a espiritualidade atue, que traga as informações, e eu sei que eu sou só um canal, então às vezes eu deixo, né, meu chakra laríngeo aqui trazer, claro, né, toda informação que vem assim, de uma certa maneira, ela é anímico-mediúnica. O que quer dizer isso? Até para já explicar para algumas pessoas que é a primeira vez que talvez vão ver alguns movimentos aqui. Vai usar o meu arcabouço mental, vai usar informações, coisas que eu estudei nessa, em outras vidas, vai usar aquilo que está dentro, né, do meu espírito, da minha capacidade. E é natural que tenha um pouco da minha essência, daquilo que eu acredito, ok? Então, é muito importante que tudo que eu diga aqui, que eu traga, não seja levado como uma verdade absoluta. Faça a sua peneira, faça a sua autoanálise, porque eu sou um ser falho aqui, então por mais que às vezes venha um espírito, um ser se comunicar, expressar, falar, né, eu não tenho acesso qual a luz desse espírito, qual que é a capacidade, qual o potencial, é anímico mediúnico, então vai ter minhas informações, vai ter crenças, vai ter questões, então sempre faça uma peneira, e é muito sutil a questão das crenças, né, e é importante a gente entender que as crenças comandam a nossa realidade. Então, nesse grupo de estudos, me pediram para trazer um pouco mais do que a gente chama no aqui e agora de física quântica. Só que de uma forma um pouquinho diferente, uma forma que talvez vocês não tenham escutado em outro lugar, porque é complicado. Às vezes, menos é mais. Na verdade, a minha filosofia é que menos é mais. E às vezes complicam, colocam muitas coisas, muitas informações para parecer mais inteligente. Não é o meu papel aqui. Então, quando eu falo de física quântica, nossa, isso engloba tudo. Porque física quântica nada mais é do que a realidade última, né? Como eu adoro essa frase bonita do professor Hélio Couto, que é as leis que regem o nosso universo. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas conhecendo ou não as leis, elas influenciam e interferem na minha vida. E ele dá esse exemplo, inclusive, se você for para um país onde tem uma rua de mão inglesa, que para quem não sabe é trocado, né, os lados, se você entrar com o carro errado lá, você vai tomar uma multa. E isso, dentro do caminho espiritual, é a mesma coisa. Você conhecendo ou não aquelas leis de magnetismo, a lei do silêncio, a lei da doação, não importa se você conhece ou não. A maioria das pessoas que estão vivendo à nossa volta não conhece, mas isso vai influenciar na vida de todos. Então, eu vejo que a gente vai trabalhar um pouco dessas leis do universo, a gente vai estudar um pouco sobre isso, que eu acho que é fundamental, porque se eu quero
entender um pouco das coisas que acontecem na minha vida, eu tenho que entender essas leis do universo que a espiritualidade já trouxe de alguma maneira. E principalmente a gente vai trabalhar e observar, fazer dinâmicas onde a gente observa as crenças que a gente tem, certo? Que influenciam nessas leis. Porque a todo momento eu estou influenciando o campo. A todo momento o universo está observando a gente. Eu não sei o que está passando no pensamento de cada um aqui agora, mas pode ter certeza, a espiritualidade e o universo sabe exatamente o que você está emanando, o que você está sentindo. Acabou o encontro aqui, a gente não vai se acompanhar, a gente não vai saber o que o outro está fazendo, mas o universo, a espiritualidade, sabe exatamente o que a gente está emanando, reverberando, e isso influencia diretamente nos resultados que a gente tem. Então, o objetivo de falar de física quântica, não dessa forma tradicional, mas eu quis trazer talvez dessa forma para ficar claro, é trabalhar a lei do universo, as crenças, para fazer o quê? Qual que é o objetivo desse grupo de estudo? Se eu pudesse deixar, né, um ponto. Reforma íntima. Reforma íntima. Eu vou fazer aqui meu processo, eu vou fazer minha reforma íntima, eu vou fazer minha autoanálise, eu vou fazer os movimentos para me melhorar, assim como cada um que está aqui. Esse é o seu objetivo, você se melhorar. Ah, mas o outro tem aquela crença, mas o outro ainda vê daquela jeito. Não tem problema. Muitas vezes vocês vão ter a possibilidade aqui de conversar, trocar, compartilhar, e isso é muito bom, isso agrega muito. Então, em muitos momentos, vocês vão ter respostas melhores do que as minhas. Então é legal você também se posicionar, porque a força, né, de Miguel Arcanjo é o quê? É um guerreiro da luz. Ele se posiciona, ele se coloca onde ele sabe que ele tem e ele quer estar. Não porque alguém obrigou, não que alguém tem que. Não, eu quero estar ali, eu quero ser um guerreiro da luz, eu quero me posicionar, eu quero ajudar, eu quero compartilhar. E a gente vê muito pouco disso hoje em dia, né? As pessoas se omitem, as pessoas fogem, as pessoas duvidam da sua capacidade, ou por falta de merecimento, ou por comparação, não importa. Aqui é um espaço para vocês desenvolverem essas habilidades também, de vou falar aquilo que eu acredito, vou me posicionar daquilo que, claro, né, sempre respeitando o outro e a egrégora, mas para você desenvolver isso, assim, ó, eu sinto que eu tenho que trazer isso, eu sinto que eu tenho que compartilhar isso. É claro que o fator mais desafiador que a gente tem se chama tempo. O nosso tempo aqui, ele tem um limite, até porque, né, como vocês sabem, eu tenho outros grupos e também estou treinando para maratona, mas vai começar nesse ritmo, tá? Toda quarta-feira eu me comprometi às 19 horas. Eu até tinha pensado 15 dias, então eu falei, não, vai ser toda semana. E eu espero que tenha pessoas toda semana ali comprometidas. Não é obrigatório, né? Eu não obriguei ninguém ali que está no grupo a entrar e nem vou obrigar a participar, mas é muito da pessoa. Por que eu entrei no grupo? Vou falar uma coisa importante para vocês que estão aqui presentes, vai ficar gravado, até porque depois vou dar essa possibilidade do pessoal assistir, porque claro que tem situações, né, que impedem da pessoa vir, às vezes um filho, não sei o que, alguma coisa. Mas quando eu entro em um monte de grupo e eu não interajo, eu não participo, eu estou desperdiçando uma energia gigantesca. Aí você está ali cansado, você está exausto, e você nem entende por quê. Mas você está em um monte de coisa e não está em nada ao mesmo tempo. Posicionamento, é presença, é estado, né? Eu vejo que para a Ana ali está fazendo muito sentido, porque a verdade, né, quando a gente fala da força da justiça, da verdade, Miguel Arcanjo, não há dúvidas, não há, ai, talvez, mas será? É isso. É clareza. E clareza, pessoal, é poder. E essa clareza é uma clareza para cada um de vocês. O que eu estou passando aqui de ensinamento são coisas que eu aprendi, desenvolvi e que eu sinto que fazem uma grande diferença. Óbvio que ter o conhecimento e vivenciar o conhecimento são coisas completamente diferentes. Quer ver? Um conhecimento que todo mundo já ouviu, provavelmente, do Hélio Couto de alguém. Somos nós. Eu sou a Cris, eu sou a Vânia, eu sou a Cláudia, eu sou a Emanuela. O que eu emano para cada uma dessas pessoas, eu não emano para elas, eu emano para mim. Racionalmente é muito fácil. Somos nós, muito bonitinho. Mas e no dia a dia? Eu consigo viver somos nós? Eu consigo, de fato, vivenciar esse conhecimento ou ele está só na parte racional? Acho que eu e a Cláudia, a gente falou sobre isso hoje, né? O lado racional
e o lado do sentir. Então, uma coisa é eu racionalmente entender um conhecimento. Muitos conhecimentos aqui a gente vai entender racionalmente primeiro. Mas a nossa busca, a nossa reforma íntima deveria ser vivenciar e sentir isso. Então, tem muitas coisas que a gente pode e deve trabalhar para iniciar, mas já que a gente está falando de reforma íntima, né, e essas leis do universo, e esse posicionamento, essa energia, que eu falei assim de presença, eu quero falar de uma lei que eu acho que, no geral, as pessoas não compreendem 100% e tem muito a ver. Agora entendi o meu papo com a Cláudia, caiu uma ficha aqui gigantesca, porque a maior dúvida dela, nesse momento, e talvez seja de outras pessoas aqui, é como é que eu vou doar? Como é que eu quero ajudar as pessoas, eu quero doar, eu quero agregar, mas como é que eu faço isso? Aquele jeito que eu fazia lá atrás, William, não faz mais sentido. E existem infinitas possibilidades para a gente doar e ajudar. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu venho falando há um bom tempo. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, tem informação, você estuda livros, vê vídeos, vê um monte de coisa, se você não é uma pessoa que transmite nem um pouquinho disso, você está vibrando no egoísmo, na escassez. Você precisa aprender a doar. Quando você entregar, compartilhar, ajudar, você vai ver que você vai expandir mais ainda todo esse conhecimento, toda a espiritualidade. Porque ela não. Tem uma frase do cara que eu gosto muito, né? O poder que só serve a si mesmo é um poder que não serve a ninguém. Então, quando tu tem conhecimento só para ti, para o teu ego, para tua espiritualidade, é limitado. A gente está aqui para se desenvolver para quê? Numa situação ali do dia a dia, a gente ajudar a Maria, ajudar o João, ajudar o Pedro. E foi o que eu falei para a Cláudia. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu sinto que movimentos fortes vão acontecer no nosso país, no nosso planeta, e muitas pessoas vão perder completamente o chão. Mas assim, no nível, a base assim delas, assim, elas vão perder a. Tem muita gente que pode pirar, e é muito importante que existam pessoas como vocês que vão estar com uma consciência mais elevada, com uma presença mais elevada e vão conseguir ajudar. Quem vocês podem ajudar, quem vocês decidem, né, naquele momento ajudar. Tudo com muito equilíbrio, porque aí a lei da doação, ela é muito interessante, e aí muita gente acaba se perdendo nisso e fica doando, 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 e não cuida de si, não se ajuda. Muito cuidado, a vida é equilíbrio. O meu raio, por exemplo, é o raio branco. Se alguém quisesse depois saber o seu próprio raio, algumas pessoas aqui já sabem, outras não, fala comigo, que daí eu descubro ali, é bem legal. E o meu maior desafio é justamente isso, o equilíbrio, né? O raio branco do Serapis Bey. Não é nem sobre doar, doar, doar completamente ou não doar nada. É um meio termo. É um equilíbrio entre esse doar. Então, no momento certo, você vai sentir que você vai doar, que você pode ajudar naquele espaço, que você pode ajudar naquele lugar que faz sentido para você. Porque sabe o que é importante do que eu estou falando? Me veio muito forte, não sei para quem que vai servir isso aqui, talvez seja para alguém presente, alguém que vai assistir depois. Às vezes você está doando e ajudando em lugares que não fazem mais sentido para você. Lugares que não encaixa mais. Você fala assim, putz, eu estou ajudando ali, estou doando, mas não é minha essência, eu não concordo mais tanto. E aí você perde o quê? Uma coisa que é fundamental e é um ponto que eu quero que todo mundo aqui ao longo dessa semana, né? Porque toda semana vai ter uma palavra, uma informação, uma coisa específica que é para vocês estudarem. E essa palavra dessa semana é integridade. Porque se você quer cocriar, se você quer ser uma co-criadora, né, já que só tem mulheres aqui no momento, você quer cocriar casa, carro, apartamento, um relacionamento saudável, saúde, qualquer coisa, só é possível você ser uma boa co-criadora se você for íntegra com você mesmo. Vou repetir. Não é que você não possa cocriar não sendo íntegro. Tem muita gente aí que cocria não sendo íntegro, mas não sustenta. Eu estou dizendo que para sustentar e para ter mais facilidade em cocriar aquilo que vocês almejam para a vida de vocês, a integridade é fundamental. William, me dá um exemplo, porque eu não estou entendendo o que é essa integridade. Porque a gente vê a integridade de uma forma muito superficial, vou ser bem honesto com vocês. A gente vê muito sutil.
Mas a integridade funciona da seguinte maneira: Cláudia, quinta-feira, amanhã, pô, vou dar uma passadinha na tua casa e vou tomar um café contigo pra gente conversar, tá bom? E eu faço de tudo para cumprir a minha palavra de estar com a Cláudia amanhã, tomar um café com ela. Porque se eu falo da boca para fora, como a gente acaba fazendo demais no nosso dia a dia, o que eu estou mandando energeticamente de comando para o meu cérebro? Ah, eu sou alguém que fala, mas as coisas não acontecem. Como é que eu vou ser um bom co-criador se o que eu falo não vale nada para mim? As pessoas vão começar a me olhar de uma forma tipo, ah, aquele ali fala, mas nunca vem, não vem tomar café, fica enrolando, não faz, não sei o quê. Imagina se eu tivesse falado assim, ó, vai ter um grupo de estudos, Miguel Arcanjo, não sei o quê, 19, e eu chego e não venho. Vocês têm noção do campo energético negativo que eu iria criar para mim? O professor Hélio Couto explica, e é legal estudar. Existe, né, dentro dos vícios, vícios em droga, vício em jogo, todos esses vícios aí, né? Existe esse campo magnético negativo, vamos dizer assim. Então, tem uma palavrinha que sempre foge da minha mente aqui, mas quando ela voltar eu compartilho com vocês, tá? E quando eu entendi isso, mudou meu jogo completamente, porque eu parei de falar para agradar. Porque a gente foi educado a isso. O brasileiro tem muito disso. O brasileiro é uma maravilha. O brasileiro não sabe falar, não. Eu juro para vocês, eu convidei várias pessoas para o salto quântico. Teve gente que não conseguiu responder, eu não conseguiu dizer, não, William, não posso agora, não quero. E aí eu comecei a observar a grande dificuldade da pessoa de se posicionar e dizer não. Existe uma trava, existe um bloqueio. E aí eu fui perguntar para a Rô, né? Rosângela Simões, amiga da Adélia, não está aqui agora, mas é uma pessoa incrível, psicóloga há muitos anos. Falei, Rô, o que acontece com as pessoas que elas, nem para dizer não, elas dizem o que está acontecendo? Aí ela explicou algo que talvez seja interessante trazer aqui para estudar. A gente tem medo de ser rejeitado, medo de dizer não, porque mas daí a pessoa não vai mais falar comigo, ou a pessoa vai achar que eu estou sendo ruim com ela, ou a pessoa não vai mais deixar eu fazer parte. O que eu quero dizer sobre isso? As nossas crenças, a gente vai repetir isso 1000 vezes, influenciam na nossa realidade. Quando eu tenho uma crença de que eu tenho que falar para agradar os outros, para ser aceito, para ser querido, eu estou me prejudicando, prejudicando todas as pessoas e eu dificilmente vou conseguir co-criar com abundância. Alguém aqui sente que é ou já foi agradadora, sempre tenta agradar, levanta a mão quem já sentiu essa pessoa assim, agrada muito, fica tentando agradar os outros e tal. Medo de desagradar, exatamente. Acho que todo mundo levantou a mão, tô de cara. Não esperava todo mundo levantar a mão. Ou vocês são ainda ou vocês eram, tá tudo bem. A grande questão é, observa o quanto isso roubava a sua energia. Quando eu falo de integridade, é o meu verbo, né, que é a palavra, que é um poder gigantesco que eu tenho, é algo poderosíssimo para cocriar. É o que eu sempre falo, não é só falar, não é só PNL. Eu poderia vir aqui fazer uma aula de PNL incrível com vocês. Fiz isso minha vida toda. Forte, né, Vânia? E tá mudando isso? Que bom, estás aqui justamente para isso. E aí, não é só falar. Não adianta eu mudar minha PNL e falar, eu sou próspero. E aí eu não sentir que eu sou próspero, ou não agir como uma pessoa próspera. É tudo um conjunto, então a gente vai trabalhar por partes. Então a integridade, ela é um conjunto. Primeira parte que eu tenho que ser íntegro, a palavra. Se eu não posso ir, eu vou falar, pô, Cláudia, desculpa, mas amanhã é impossível eu ir. Minha amiga agora mesmo, a Daisy, falou, William, tu é a pessoa que pode me dar essa resposta, tu conhece sobre isso? Eu falei, Daisy, eu tenho uma aula aqui, mas antes das 19 eu consigo te responder. Fui aqui, mandei um áudio para ela, ó, assim, 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 eu acho que faria. Pode ser que eu não tenha dado a resposta mais completa, mas eu tinha me comprometido antes das 19 a dar a resposta para ela. Então, o primeiro passo é a palavra. Comece a observar no seu dia a dia e até nas pessoas ao seu redor que reclamam que as coisas não andam, que as coisas não acontecem, o quanto elas utilizam mal a palavra, desperdiçam a palavra. Palavra é energia, é o verbo, é a verdade.
Vou dar um exemplo. Vocês acreditam que um espírito de luz, de muito sabedoria, Miguel Arcanjo, Jesus Cristo, qualquer um desses, se eles falam que vão fazer tal movimento, tal coisa, vocês acham que eles fazem ou eles ficam enrolando? Ou procrastinando? Ou duvidando da capacidade deles? Ou criando justificativas? Não. Então, para eu me aproximar desses seres e ascender e evoluir, eu tenho que entender. Pô, eu falo e tá. Eu acho que até falar é a parte mais fácil. Só que aí entra o segundo ponto. Às vezes eu falo, eu quero viver aquilo, eu quero fazer aquilo, mas para agir, né, Neuci? Eu sinto uma resistência. Eu sinto como se fosse um padrão, um vício. Ah, William, mas eu não consigo dizer não, eu não consigo não sei o quê, eu não sei o que, que vai estar pegando aí para você, mas assim, isso pode ser quebrado. E aí, se você conseguir unir a sua integridade na fala com a sua integridade na ação, qual o comando que a gente está mandando para o nosso cérebro? O que, que esses seres de luz mandam para o cérebro deles, né, no caso do cérebro, para o espírito deles, para a essência deles, quando eles fazem isso? Afinidade, frequência, frequência elevada. Por quê? Se o que eu falo condiz com o que eu faço, fica muito mais fácil para eu dar comandos e fazer qualquer coisa na minha vida. Então, daqui para frente, trabalha muito forte a integridade de vocês. Só fala aquilo que vocês acreditam. Se alguma coisa está magoando vocês, e às vezes não é necessário falar direto para a pessoa, você pode colocar o campo da pessoa na sua frente, né, Cláudia? Você pode fazer esse movimento, infinitas formas. Às vezes é necessário falar, porque às vezes a espiritualidade quer que você trabalhe isso aí. Mas assim, começa a se posicionar. Às vezes você prometeu para um amigo, para não sei quem, ah, eu vou no teu aniversário, eu vou no teu casamento, eu vou não sei o quê, eu vou... E você não foi. Olha a energia negativa que ficou no seu campo. É essa a maior reflexão que eu quero deixar aqui nesse movimento hoje. Por quê? Se você quer ser uma co-criadora, quer essas coisas que eu falei, é fundamental que a gente tenha a palavra e haja de acordo com aquilo, nas pequenas coisas. Então a Vânia chegou para mim agora há pouco, ela falou assim, ó, William, vou lá botar roupa para estender, vou tomar banho e vou vir aqui pro encontro. Não foi isso que tu me falou? Tu fez isso? Sim, ainda comi. Ainda comeu. E aí, Para comer. que comando que tu mandou pro teu cérebro agora? Fazer isso, isso, isso e tu. É claro que às vezes a gente, na rotina, coisa assim, não é dizer que a gente vai ser perfeito. Mas olha que legal. Esse movimento que ela fez, imagina se ela não aparece aqui no encontro agora. Não, eu ia continuar o encontro igual, concorda? Mas para ela mesma, para a essência dela lá, ela ia falar, putz, eu dei minha palavra pro William que eu estaria, que eu ia, e eu não... E aí ela ia duvidar dela, e ela ia sempre se podar. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão assim e nem percebem. Mas começa a fazer essa ligação entre o que você fala e age exatamente, vai fluir e vai co-criar muito mais fácil as coisas para vocês, assim, muito, 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 muito. Eu garanto para vocês. Para de falar coisa para agradar os outros. Tem muita gente que fala para agradar os outros. Para de ficar dando volta, se posiciona. Todo ser de luz, todo ser forte, qualquer pessoa grande, vamos dizer assim, é um ser que se posiciona. Para de fazer coisas que você não gosta, porque vamos supor que você deu a palavra. Vou dar um exemplo aqui. A Ana chega aqui, não, William, eu vou estar lá no Miguel. Ela fala que sim, ela vem. Mas ela vem totalmente assim, não acreditando, não gostando, não querendo. Adianta isso? Não. Mais valia ela falar não. Mas aí muita gente vai fazer. Cuidado com esse detalhe aqui. A integridade é a base na fala primeiro, mas depois agir. Porque muitas vezes vocês agem para agradar os outros. Ai, não, porque eu prometi pro William que eu ia vir. É ruim, é péssimo para energia, é terrível. Porque ela não quer estar aqui, ela está aqui para agradar. Hã? Miguel Tô até Arcanjo. bem acompanhada aqui, ó. Muito bom, que legal. Muito bom, que legal, Ana.
Seja bem-vindo, eu não conheço todos vocês aqui, algumas pessoas eu conheço mais, que é a Vânia, que é a Cláudia ali, que estão comigo no salto quântico, daí eu tenho os encontros individuais, mas depois eu vou conhecendo a Cris, a Emanuela, que eu troquei ideia esses dias, a Neuci tá lá comigo também, a Neuci tá quietinha ali, mas ela tá prestando muita atenção, tem muito conhecimento, muita sabedoria. E a Débora eu tô conhecendo aqui hoje também, e a Adélia tá com a câmera fechada, mas é uma grande amiga ali também da Rô. Então, assim, pessoal, pode parecer algo pequeno, e talvez eu não estou conseguindo trazer de todas as formas que eu gostaria, mas pesquisa sobre esse tema. Pesquisa, como ser mais íntegra. Aí se questiona, né, Cláudia? A Cláudia Brandt está ali. Onde eu não estou sendo íntegra? Onde eu estou falando que eu vou fazer tal coisa e eu não estou fazendo? Onde eu estou me colocando em lugares que eu não queria mais estar, mas só para agradar os outros? Se você conseguir ser íntegra com você mesmo, pode ter certeza, a facilidade de co-criar tudo isso vai ficar mais fácil. Então, um primeiro passo para aprender dessa questão da lei do universo, da física quântica e tudo mais, é essa integridade. E Miguel Arcanjo é a representação disso. Porque ele é verdade, ele é justiça, ele é presença, mas ele é essa presença, essa força desse guerreiro, porque ele se posiciona para estar ali. E a gente sabe que existe uma grande batalha espiritual. A gente não enxerga, pelo menos a maioria que não enxerga. Talvez tenha uma ou outra pessoa que enxerga aqui. A gente sabe que o bicho está pegando, né? E muita coisa acontecendo, né, Neuci? E só é possível isso porque tem pessoas do outro lado, espíritos do outro lado, trabalhando muito forte mesmo, assim, de eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou agregar. O que que eles ganham com isso? Às vezes, claro, eles evoluem, eles crescem, eles já têm essa consciência, mas eu quero dizer o que que eles ganham nesse sentido. Tem seres que poderiam estar vivendo em outras dimensões e evoluindo e vieram aqui para ajudar a gente. E óbvio que eles veem toda essa nossa limitação, toda essa nossa, sabe? Essas amarras que foram criadas para manter a gente nesse padrão. Só que a gente tem que se desapegar, soltar. Quem que vai desamarrar isso pra gente? É os outros? Não. Eles vão dar as informações, eles vão dar as ferramentas, eles vão dar as possibilidades, mas é você que escolhe. Eu escolho sair disso. E é por isso que esse assunto ele é tão importante. Porque quando você conectar essa força do seu verbo, da sua verdade, ninguém mais te para. Não importa o que você queira fazer, não importa o que você deseje. Não existe limitação. Eu não sei se você quer um relacionamento melhor, se você quer uma viagem dos seus sonhos, eu não sei se você quer evoluir espiritualmente, eu não sei quais são o que te move. Mas pode ter certeza, se você alinhar esse detalhezinho, já é um grande passo. Então, existe um livro que a Neuci falou para mim hoje, eu gosto muito, e que pode ajudar vocês nesse caminhar, que se chama, né, agora está caindo as fichas porque os encontros e porque certos assuntos. Esse livro se chama O Livro de Ouro de Saint-Germain, né? Aqui a gente vai trabalhar com todos os guias, mentores da Fraternidade Branca, né? Para quem já conhece, quem não conhece, é legal estudar, enfim, tem coisas que eu vou poder expandir, outras não. Eu sei que cada um aqui está num momento, né, espiritual e tal, mas ele é um dos mestres e é um que eu tenho uma conexão muito forte. Inclusive, a gente fez um encontro, né, nessa segunda-feira, que foi muito bonito, da Chama Violeta, foi bacana. E ele fala nesse livro da alquimia sagrada do eu sou. Esse livro de Ouro de Saint-Germain, ele ensina justamente sobre isso. O comando, o verbo, o que eu expresso e o que eu atraio de volta. Só que não adianta eu ficar assim, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu sou não sei o quê. E eu não sentir, né, e não agir dessa forma. A gente já falou sobre isso, é legal abrir esse ponto. Mas principalmente do que eu estou trazendo não adianta eu ficar tentando fazer essas afirmações e lei da atração e não sei o quê, se eu não sou íntegro nas pequenas coisinhas, que é onde rouba a minha energia. Entende? O que está roubando a energia de vocês? Às vezes é um grupo, às vezes é um local, às vezes é uma situação, às vezes é um ambiente, às vezes é uma pessoa. E você tá com dificuldade em se posicionar. O que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Algumas coisas vai ser bem específico para, às vezes, uma ou duas pessoas.
Enquanto você não se posicionar, a coisa não anda. Não vai andar, não tem como andar. Porque, pensa, tentar falar de uma outra forma para ficar bem claro. Vou dar um exemplo porque tem muito terapeuta aqui, né? Quem é terapeuta? Eu sei que no meu network tem muita gente que é terapeuta que aparece. Terapeutas. Vou dar um exemplo, né? Vai ficar claro para os terapeutas, mas vocês vão entender. Eu sou terapeuta, já pude ajudar vários terapeutas a viverem das terapias, e uma coisa que é nítida que acontece é o seguinte: se a Débora, por exemplo, não tá bem, a tendência é que a agenda dela, não vai vir. Por quê? Porque a espiritualidade não vai mandar gente nova, boa para ela atender e legal, porque ela não tá bem, ela não vai conseguir ajudar nesse momento. Então, quando ela não tá legal, a tendência é a agenda dela baixar. Quando ela tá bem, quando ela tá para cima, né, mano? Aí vem, gente, parece que as coisas fluem de uma maneira. É isso. A questão da integridade é essa. Então, quando você está ainda aceitando esse ambiente, essa pessoa, você está jogando contra você. É como você está sendo seu próprio adversário. Você está. Como é que você quer que vá para frente? Como é que você quer que as coisas entrem naquele flow, naquele fluxo das coisas acontecerem, se você, com você mesmo, não está sendo íntegro? Então, a maior integridade que tem não é a palavra que eu dou para Ana, não é a palavra que eu dou para Cris, não é a palavra que eu dou para Neuci, é a palavra que eu dou para mim mesmo. E olha, essa é a mais desafiadora, porque a gente sabe os nossos vícios, os nossos padrões. Eu vou dizer por mim. Tem coisa que eu boto na cabeça, pá, fiz, não sei. E tem coisa que fica aquela tentação, que fica aquele desafio, que fica aquele padrão. E aí, essa reforma íntima que a gente. Tudo que eu tô falando aqui não precisa se cobrar amanhã, você vai ser a pessoa mais íntegra do mundo. Não. Mas constrói essa integridade com você de falar assim: eu acredito nisso, eu vivo isso, eu quero esse lugar, eu quero essa pessoa, eu quero desse jeito. E aí as coisas fluem. Vou dar um exemplo meu, que eu estou co-criando agora. Eu quero co-criar um relacionamento bacana. Para eu ter esse relacionamento bacana, eu tenho que agir de uma forma X que represente esse relacionamento. Porque se eu continuar agindo de forma Y, eu nunca vou, em questão de frequência, co-criar aquilo. Isso serve para relacionamento. Carro, vou dar um exemplo que o professor Hélio Couto adora falar. E aí fica muito claro, para vocês entenderem que a integridade também entra na questão de se posicionar. Integridade entra na questão de se posicionar. Imagina que a Cris chega lá na concessionária e fala assim: me vê um Celta. Aí o cara vai lá, pega o Celta, traz para ela. Não, 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 não. Na verdade eu queria um Peugeot. Aí o cara vai lá, traz o Peugeot. Não, 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 não. Na verdade eu queria, sei lá, um Ford Ka. Aí o cara vai lá, pega o Ford Ka e vai mostrar para ela. Ela, não, não, não. Na verdade, o que o cara que quer vender para ela, quer ganhar a comissão, o que esse cara que tem todo o interesse do mundo em ajudar e vender vai falar para ela? Pô, se decide aí, né? Porque tá difícil. Eu vou ficar te trazendo aqui, vou ficar indo para um lado para o outro e as coisas não vão acontecer. Então, esse é um outro ponto importante. Integridade tem a ver com posicionamento. O que é posicionamento e como é que isso fica claro na questão da nossa cocriação? Eu vou lá no restaurante e peço, eu quero o vinho tal, 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 que está no cardápio. Eu não duvido. Eu não fico, mas será que vão trazer o vinho? Mas será que vão fazer a comida? Mas será? Você duvida? Não. Aí o que acontece? Magicamente, minutos depois, a pessoa vem e te entrega o vinho. Isso aqui não é vinho, tá, pessoal? É suco de uva. Ou te traz o prato. Você acabou de cocriar, concorda comigo? Você viu ali, estava no papel, bobó de camarão, você pediu, aconteceu movimentos lá dentro na cozinha que você não viu, que você não estava lá, e isso veio para sua mesa na sua frente. Por que você cocria o prato? Porque você não duvida. Faz o teste um dia. O professor Hélio Couto fala isso. Vai num lugar, pede alguma coisa e tenta fazer a energia mais negativa possível, de fato, para acreditar que não vai vir, que vai dar errado, que lá na cozinha não vai ter. Faz o teste. Faz o teste com qualquer outra coisa no dia a dia. Da forma negativa, né? Hoje eu assustei a Neuci, porque a gente fez um movimento que, em vez de olhar para o lado bonito, não, às vezes a gente tem que olhar para o lado feio da coisa. Vamos testar se esse negócio de energia é verdade, se essa coisa aí é assim mesmo. Porque a gente às vezes só quer olhar para a energia do lado bonitinho, né? É bonitinho, amoroso, tudo certo. Não, tenta olhar
Eu fiz um movimento, né, Nilce, contigo hoje, que eu acho legal todo mundo aqui fazer. E se tem alguma área que está incomodando a vida de vocês, vocês fazendo o seguinte movimento. Se você continuar mantendo esses hábitos, né, para algumas pessoas que fizeram assim, quando eu estava falando da integridade, de se posicionar, de falar, de não aceitar mais, começa a visualizar como é que vai ser a sua vida se você continuar mantendo esses hábitos. Como é que vai ser o seu corpo, como é que vai ser a sua relação com você, como é que vai ser o ambiente. Faz esse exercício. E aí, talvez, né, como a Neuci falou, antes ela tinha falado, tá incomodando, mas não tanto. Daí eu falei, vamos fazer incomodar então, né, Neuci? Daí a gente faz incomodar para ver, opa, vou mexer aqui. Conta aí, compartilha com o pessoal, tomar um suco aqui. E o mais interessante é que a gente foi fazendo, né? E aí, a hora que eu percebi a dor, que era uma dor que eu já tinha percebido há um tempo atrás, mas eu não tinha tomado consciência, né? Aí virou a chavinha. E aí, quando ele mandou, né, ele pediu que eu fizesse um outro movimento, né, do que eu quero para agora. E uma das coisas que eu desejei ali, que eu co-criei, foi fazer um movimento de sair de casa. A hora que eu acabei de escrever lá, não escrevi, né? Na realidade, eu gravei um áudio, que depois eu já até te mandei esse áudio, mas eu não mandei o da carta, né? Parece que veio foi no impulso, mas na realidade não foi um impulso, né? Foi uma atitude de ir fazer uma coisa na rua que eu já devia ter feito. Então, assim, o resultado veio rápido, muito rápido. Né? Então, assim, eu fiquei pensando, gente, eu acho que é a força que a gente coloca naquela intenção, naquele desejo, naquela vontade que aconteça, que é bem parecido com o prato, né, o pedido do restaurante. Né? Eu tinha certeza que eu ia. E foi. Para mim, no primeiro momento, pareceu um impulso. Depois eu falei, gente, não foi um impulso. Foi bem legal. Muito obrigada aí, viu? Gratidão, Nelci, pelo teu compartilhar. Depois eu vou ver lá o que tu mandou. E é isso aí, não foi impulso, foi uma decisão, foi um decreto, um direcionamento. E isso é muito importante, né, para a gente conseguir, de uma certa maneira, de fato, ver que a gente cria a nossa realidade. E é o que o professor Hélio Couto fala. É necessário um segundo. É um... Mas o que faz com que a gente não faça isso? Quais são as coisas que acontecem? Deixa eu ajudar a Neuci ali. Neuci, libera a câmera, no botãozinho da câmera ali. O microfone eu já tirei. Libera a tua câmera. Valeu. Ó. Resistência. Resistência. Resistência quem é que cria? A gente mesmo. Por que a gente cria essa resistência? Por causa das nossas crenças. Então, se eu não acredito que eu sou merecedor, ou que eu não consigo, ou que eu não vou dar conta, ou que não vai dar certo, eu resisto. Então, ali a Neuci estava resistindo sair para a rua porque ela tinha acreditado numa crença, num pensamento que veio. Ela reprogramou, ela não faz sentido mais acreditar nisso, vou reprogramar. Então, depois a gente fala sobre reprogramar, mas primeiro ponto, resistência. Segundo ponto, paradigma, que é onde muita gente acaba, né, eu estava trocando ideia com a Vânia, dentro das religiões, ficando presa nisso. Por exemplo, se eu acredito no paradigma que existe um Deus punitivo, e que se eu não fizer daquele jeito, tal, Deus vai me punir, é um paradigma que me paralisa. Muita gente vive paralisada na vida porque vive nesse medo, nesse receio, com esses paradigmas que foram implementados na mente delas. E o terceiro, que acontece muito comigo, não sei se acontece com vocês ou não, autossabotagem. Você tem medo do sucesso, medo de conseguir, medo de dar conta, medo de dar certo. Por algum motivo, você se autossabota. Então, vamos supor, poxa, vamos supor que eu tenha medo de novo, vamos dar um exemplo ali do relacionamento. Ter um relacionamento e se envolver e tal, e se conectar, mas se acabar, e se a pessoa me deixar, e se não sei o que. O que eu vou criar? Eu vou criar uma autossabotagem para não entrar em relacionamento nenhum. Nenhuma pessoa vai ser boa o suficiente, nenhuma pessoa vai dar certo o suficiente. Por quê? Porque eu estou preso na autossabotagem que eu mesmo estou tendo pelas crenças que eu desenvolvi das experiências que eu tive.
Sendo que, na verdade, eu não controlo nada disso. Então, para eu eliminar, vamos dizer assim, para eu parar com o processo de autossabotagem, o que a gente tem que fazer? Novas crenças. Porque são essas crenças que fazem a diferença. Deixa eu só pensar numa coisa aqui para vocês. Está fazendo sentido até agora? Vocês estão aqui? Tá tudo bem com todo mundo? Então tá. Pega uma folha em branco, uma folha que você vai arrancar do seu caderno. É coisa rápida. A gente vai começar aqui e depois você termina esse movimento. É um movimento que você precisa se entregar completamente. Esse movimento, essa ferramenta, tem até um vídeo lá no YouTube que ensina, mas eu quero fazer com vocês aqui agora. Depois vocês veem o vídeo lá completo, compartilha com amigos também, que é bom. E é uma reprogramação mental, né, de Saint-Germain, porque trabalha com essa energia da transmutação. Então, nessa folha que você acabou de arrancar, né, do seu caderno, essa folha não vai ficar com você. Essa folha, ela é para ser, de preferência, queimada depois, transmutada. Se puder ser numa fogueira, melhor ainda. Se não, faz ali com isqueiro e tal, vai lá na rua, queima. Queimar o quê? Coloca nessa folha agora todas as crenças que você acredita que são negativas, que estão te impedindo de ir para um próximo nível, de você crescer, de você evoluir. Então, vou dar um exemplo aqui, né, de crenças, o Hélio Couto explica muito bem, algumas que são mais comuns. Medo de ficar sozinho, medo de envelhecer, medo de não dar conta, medo de, enfim. Pode ser medos, pode ser crenças que você tem assim, ai, não consigo tal coisa, eu não mereço tal coisa, eu nunca vou conseguir ter um carro, ou eu nunca vou conseguir ter um relacionamento bem sucedido. Quais são as crenças, coloca nessa folha, todos esses paradigmas, amarras mentais, talvez coisas que foram implementadas na cabeça de vocês desde pequenos. Tu não é bom o suficiente, tu nunca vai conseguir, não vai dar certo para ti, eu não sei o que que é. Para cada pessoa que é algo diferente, mas coloca nessa folha tudo isso. E vai sentindo isso e realmente indo para a folha. Tira do seu ser e vai. Enquanto estiver escrevendo. Ah, mas não tenho nada, William. Observa mesmo se não tem nada no dia a dia que ainda não está da forma que você gostaria, da forma que você almeja. Às vezes é uma frase, às vezes é uma crença que está te impedindo de ir para um próximo nível, de ascensionar, de evoluir, de crescer. Alguma verdade que você ouviu dos outros e você comprou como uma verdade sua. Por exemplo, eu sou tímido, eu não sei me expressar, eu não consigo gravar vídeo. Qualquer coisa dessa, qualquer frasezinha, qualquer que você sente, putz, isso aqui tá me atrapalhando. Bota ali, de repente, a palavra insegurança. Se você sente que você tem pensamentos de escassez, coloca ali pensamentos de escassez, pensamentos de falta, de dúvida, né? Não sentir que merece amor, né? Ou não sentir que entrega o amor suficiente. Qualquer crença dessa, coloca nesse papel e entrega. Entrega para essa folha. Pode ser uma coisa que alguém te falou uma vez e te marcou muito, aquilo ali, nossa, entrou, sabe, no seu espírito. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu gostava muito e ela falou que isso, né, eu venho curando. Mas ela falou, de uma certa maneira, que eu era hipócrita, né? Ela falou, tu é hipócrita. E aquilo, obviamente, vindo daquela pessoa, foi uma flechada no coração. Então, por mais que eu não acredite nisso, vindo de quem veio da forma que foi, eu tomei como verdade por muito tempo e aquilo ficou me magoando, me corroendo, e aí as coisas não andavam. Por quê? Porque, no fundo, eu ficava me questionando, tá, mas será que eu sou hipócrita? Será que eu não... E aí isso foi me consumindo. Então, às vezes é alguém até muito amoroso, alguém que você gosta, alguém legal,
mas que em algum momento te machucou muito forte, alguém que falou algo que pesou ali para você. Pode ser uma sensação que você tenha no dia a dia, quando você acorda, quando você vê as coisas, não vou dar conta. Quero que vocês coloquem aí, pelo amor de Deus, elimina isso de uma vez por todas. Não tenho tempo. Ai, tá corrido. Não sei o que. Já coloca isso nessa folha para eliminar essa crença. É uma crença. Quanto mais se alimenta isso, mais isso cresce. E qualquer coisa nesse sentido pode colocar também. Eu não tenho dinheiro. Eu não consigo, não dou conta de fazer isso. Às vezes você tem o sonho de ir para fora e você fica, mas eu não sei se eu consigo aprender outra língua, eu não sei se eu consigo realizar essa viagem. Qualquer coisa assim que tá te travando, tá te bloqueando. Não deu certo a câmera, né, minha amiga Nilce? É o botãozinho da câmera, do lado do microfone. Tenta clicar nele, não na seta, mas do ladinho ali, de repente abre. O outro, esse é o microfone. Isso. Agora deu. Deu. Ó. É algo que depois vocês podem continuar. De repente, tira um momento para isso, porque vai vir ainda coisas. A menor coisa que seja. Se precisar, medo de não sei o quê. Medo de não. Duvidar da capacidade, qualquer coisa. E essa folha, vocês vão agradecer, né, por essa informação. Devolver ao remetente com consciência anexada, para quem conhece as falas, alguns momentos. Vai queimar. Pode queimar com isqueiro, de preferência, que eu falei, uma fogueira lá na rua queima e visualiza a chama violeta transmutando tudo isso. Isso indo embora de vocês, isso saindo de vocês. Quem já fez o movimento de segunda, agora vai fazer de uma forma mais física, que é legal também, porque às vezes a gente precisa no físico fazer. Que a gente fez lá no espiritual, né? Aquele movimento, mas agora no físico a gente vai fazer. E agora tem uma outra folha, que é uma folha que vai ficar no caderno de vocês. Ou essa folha vocês também podem arrancar, vai ficar na geladeira, no espelho. É uma folha que vocês vão ver todos os dias. É uma folha que vocês vão ver todos os dias. E principalmente, essa folha, ela vai estar a reprogramação de vocês. E eu aconselho que o que você botar na folha, você vai fazer igual minha amiga Neuci ali. Você vai fazer um áudio. Então você vai fazer um áudio assim: eu sou a Ana e eu sou segura de mim mesmo. Eu sou confiante, eu consigo, não sei o quê. Você vai fazer um áudio dessa folha. Então até pode escrever em cima da folha já áudio, fazer meu áudio me reprogramando. Esse áudio você faz pelo WhatsApp mesmo. E antes de dormir, tá, Débora? Tá, Emanuela? Vocês vão botar o fonezinho com a própria voz de vocês e vão escutar. Vocês mesmos se reprogramar. Não vai ouvir uma reprogramação da Couto, não, é de vocês mesmos. É poderosíssimo, tá? Poderosíssimo. Eu fiz o meu e tem alguns minutos aqui. É grande. Cada um vai fazer do seu jeito, da sua forma. Que legal. Fiquei feliz. E vamos lá. Tá, William, mas como é que eu faço a reprogramação? Agora eu vou ajudar vocês. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Deixa eu até falar pro... Fala, seres quânticos, tudo bem com vocês? Ó, daqui a uns minutinhos vocês podem entrar e a gente vai começar o hot seat aqui das perguntas. Fico à disposição, tá? Quem quiser entrar, a gente conversa aqui um pouquinho mais. Mas vamos seguir o nosso encontro aqui, que é muito importante. Alguém se voluntaria para falar a primeira coisa que escreveu na outra folha de negativo? Pode falar, mano, pode falar. Medo de cobrar um valor alto em relação às minhas terapias, porque eu tenho a crença de achar que
deveria fazer tudo de forma gratuita, e é algo que eu não consigo fazer, cobrar o valor justo. Às vezes eu faço um valor muito abaixo do que deveria, Tá? e é isso. Eu tenho medo de não ter, de não ser aceita. Aí eu coloquei tudo isso aqui. Perfeito. Até recomendo tu colocar nessa folha das crenças negativas, não me valorizo, não me respeito, não me posiciono, algumas coisas nesse sentido também, porque tá vendo que tudo isso são crenças que influenciam para essa tua decisão. Essa é uma das decisões, né? De não cobrar, vamos dizer assim. Então é legal quanto mais tu expressar nessa folha ali, melhor, porque depois tu já transmuta tudo de uma vez. E, enfim, depois eu até te ajudo ali, a gente alinha mais específico em questão estratégica. Mas vamos focar aqui na parte energética e espiritual. Por que eu falei que coisa estratégica? Pessoal, o movimento que a gente vai fazer da folha ali de queimar é a parte energética do processo. Espiritual, bonita, Saint-Germain, chama violeta, muito legal. Só que é como você pegar o vírus, sabe? É como se fosse uma parte ali nos códigos da Manu, que é um vírus equivocado, um vírus errado. Ela pegou esse vírus e ela eliminou, concorda? Ela tira do sistema dela. Só que vai ficar vazio esse espaço. O que ela tem que colocar agora no lugar? Nessa outra folha agora a gente vai se reprogramar, tá, Manu? E agora a gente coloca de forma positiva. Então tu vai falar: eu sou confiante, eu me aceito e me valorizo, eu acredito no valor do meu trabalho, e por aí vai. A gente vai começar nessa outra folha agora a pegar aquelas negativas e transformar de maneira positiva, cada um do seu jeito. Mas eu gosto muito, e como já foi citado aqui, né, Neuci, do poder do eu sou. Então eu gosto de começar: eu sou seguro, eu sou confiante, eu sou bom o suficiente no meu trabalho, eu mereço receber bem pelo meu trabalho, eu me valorizo. Porque lembra, se eu quero que alguém me valorize, eu tenho que me valorizar. Porque enquanto eu não me valorizar, eu não vou conseguir cocriar pessoas que me valorizem. Então, o primeiro passo da Manu ali, por exemplo, é ela se valorizar. Quando ela se valoriza, ela atrai pessoas que vão pagar o que ela acredita que é real. Sobre valores, depois eu, de repente, num outro encontro, que eu dou dicas sobre isso, tá? Porque eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Mais alguém quer dar outro exemplo? Alguma frase que falou? Pode abrir o microfone. Eu coloquei uma que sempre me vem muito, é eu me apagar para não ofuscar ninguém que está ao meu lado. Nisso vai eu me rebaixar, eu me diminuir, Uhum. eu me calar para não gerar briga. Tudo isso eu escrevi. Interessante. Como tu sabe muito bem, essa é uma das crenças, mas elas estão ligadas à crença de merecimento, de duvidar da tua capacidade, ou até uma crença que tu sabe que não faz sentido, porque quanto mais luz tu tiver, mais tu transborda e mais as pessoas em volta também podem, de uma certa maneira, transbordar. A gente tem que colocar isso aí talvez como uma crença de escassez. Eu tenho pensamento de escassez, eu vibro na escassez. E aí, nessa nova folha agora, o que que tu vai botar? Eu sou um ser abundante. Eu transmito a minha luz. Eu entrego o que eu acredito. Eu sou eu mesma, independente do que os outros vão pensar ou achar, porque a tua preocupação está muito com o julgar do outro, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro não sei o quê, entendeu? Então, observar ali que, de repente, eu ia te passar uma coisa aqui que é... Sabe, Cláudia, aquela coisa assim de... Lembra? Lá na outra folha negativa, tu tem que colocar ser agradadora demais, querer agradar demais os outros, querer ser aceita por todos, querer ser vista
e tu sabe que fazendo ou não fazendo, isso vai acontecer julgamentos bons e ruins, tu tem essa consciência. Então, tu tem que parar de se travar nesse sentido e ser tu mesmo. Então, eu sou a minha verdadeira essência. Eu sou a minha melhor versão aqui e agora. Eu sou boa para mim e para todos à minha volta, sabe? Começa a fazer crenças que vibrem numa outra frequência, que vibrem numa outra forma de pensar, inclusive sentir. Faz sentido o que eu te falei? Para Manu também fez sentido ali, Manu trocou. É isso aí que a gente vai fazer com todos. Cada um viu lá uma crença, vem aqui e reprograma de forma positiva. William, eu tô com um desafio em uma. Me pergunta, me fala, que eu ajudo vocês. Alguém tem dúvida nenhuma? Putz, William, como é que eu pego essa daqui e transformo em algo bom? Alguém tem alguma dúvida? Em alguma dessas crenças que vieram no campo? É melhor perguntar agora, pessoal. Depois vocês vão fazer o... Oi, William, boa noite. Bom, Tá me ouvindo? tô te ouvindo, tudo bom? Tudo bom. É assim, ó, eu ano passado passei por uma circunstância de cuidar da minha mãe, que ela tá com demência. E foi um ano muito difícil, muito desafiador. Assim, agora ela tá sendo cuidada de uma outra maneira, mas eu fui assim no meu limite, Imagino. tá? E daí, assim, eu acho que por conta de estar muito presente nessa história e ver o processo dela decaindo, me trouxe uma sensação assim, porque ela é 20 anos mais velha do que eu, tá? E aí eu fiquei, parece que, com medo de processo de envelhecer. Entende isso? Então, assim, parece que eu, assim, tenho sentido de que eu estou velha para começar alguma coisa. Se eu tenho uma ideia ou se eu tenho um desejo, porra, será que numa altura dessa do campeonato eu vou conseguir? Será que eu já não passei do ponto de fazer isso? Eu estou meio cansada. Isso é verdade, é real. Entendeu? Mas isso está acontecendo e eu não era assim. Fantástico, muito bom. Observação, para te ajudar. Eu tô cansada. O que é, pessoal? É uma crença. É muito louco isso, né, Débora? Mas quanto mais tu alimentar isso, mais isso vai se tornar real e mais cansativo fica. Mesmo que é aquilo que você falou, né? Mesmo eu tendo vivenciado um ano de entrega, é cansaço Sim. físico. Sim. Você não, sabe, não só físico, obviamente, mental muito, né? Mesmo sendo vivenciado isso. Faz um teste. Essa próxima semana, independente de tudo que tu vivenciou, independente de tudo que tu passou. Acho que eu estava falando hoje, não sei se foi com a Cláudia, mas eu falei sobre quando a gente faz alguma coisa ali que a gente demanda energia, mas é algo que a gente acredita e que a gente gosta, por mais que eu dedique mais tempo e atenção, parece que aquilo me dá mais energia. Não, isso que você está dizendo é real, porque assim, eu atendo. E quando eu atendo, sim, eu sinto que eu me curo, eu sinto que que eu estou no processo junto com a pessoa, enfim, eu vou me estabilizando, e eu acho que isso me segurou muito nesse processo. A espiritualidade me segurou no processo, né? Para eu não me perder e não enlouquecer, de verdade. Mas vamos fazer um teste. Vou te ajudar. Vamos fazer um teste agora, real. Todo mundo. Vou fazer junto contigo. Eu quero que tu observe que eu não estou aqui julgando, eu estou trazendo clareza Claro, claro. PNL. Pessoal, PNL é o quê? Programação Neurolinguística. Eu mando de comando, eu estou mandando para o meu cérebro e ele vai ter um efeito sobre isso. Vamos fazer um teste todo mundo? Vamos lá. Eu quero que, além da palavra, a gente viva essa fisiologia. Ok? Então a gente vai falar 10 vezes, eu tô cansado, e vai se sentir cansado, e vai né? Não é se sentir, mas vai fazer uma postura de cansado. Vamos lá. Eu tô cansado. Eu tô cansada. Eu tô cansado. Meu Deus, como eu tô cansado. Eu tô exausto, eu tô cansado demais. Eu tô cansado, meu Deus. Como eu tô cansado. Não aguento mais. Dá força, Deus. Tô cansado demais. Tô muito cansado. Muito cansado.
Vocês fizeram ou só eu e a Débora a gente fez? Vocês fizeram? Vocês não tiveram coragem de fazer? Ah, legal. Vânia fez. Como é que vocês estão se sentindo, quem fez? Não é uma porcaria? Muito mal. Vamos lá. Vamos fazer o oposto, então. Eu tô com muita energia. Meu Deus. Eu tô com muita vontade de fazer as coisas, de acontecer. Nossa, eu tô me sentindo muito jovem, muito próspero, muito alegre, com vontade de colocar meus projetos em prática. Eu me sinto na minha melhor fase. Eu tô muito, muito feliz, com muita energia, com muita alegria, com muita vontade de fazer as coisas. Olha que bom eu estar vivo aqui agora, podendo fazer aquilo que eu acredito. Como é bom ter essa energia para fazer. Como é que vocês estão se sentindo agora? Melhor. Tá vendo que tá no teu controle? O que eu quero te dizer sobre essa dinâmica, isso tu pode escolher ficar naquilo que foi pesado, não há dúvidas, não tenho dúvidas que foi desafiador. Acho muito desafiador essa questão. Só que aquilo se desapega, foi. E vai para a vida agora, porque todas essas crenças são crenças. Pessoal, idade é só um número. Eu conheço pessoas com 60 anos, 70 anos, correndo, a moça tá aqui, eu sigo ela, a senhorinha, bem parecida com a Débora aqui ainda. Ela corre, ela tá correndo há mais de 1.300 dias. Se eu achar ela aqui, eu vou mostrar para vocês. É aquela moça que corre, ela vive correndo. É gente boa demais. E eu conheço pessoas jovens, pessoas próximas, com 19, com 20, que estão acabadas. As pessoas estão se esgotando. Não tem a ver com idade. Idade é só um número. Tem a ver com estado de presença, de consciência, de vontade. E eu sei que às vezes, sabe, Débora? Pô, eu já tentei tanto jeito, já tentei tantas... E aí entra as crenças. Pô, mas vou tentar de novo. E se eu quebrar a cara de novo? E se não der certo de novo? Então tu tem que observar de fato a crença que é. Porque tu não é uma pessoa procrastinadora, tu não é uma pessoa que tá de fato cansada, tu tá justificando porque tem alguma crença ali que tu tem medo de enfrentar essa nova etapa. E pode ter certeza, posso ser bem honesto contigo, né, para talvez dar essa força, vai ser desafiador, vai ter um monte de momentos que tu vai pensar em desistir, vai ter coisas que não, tu acha que vai fazer sentido, depois não vai ver que não, mas vai valer a pena. Tu tá aqui agora, e tu pode sim, agora, criar algo extraordinário, não importa a tua idade, tem pessoas incríveis com 50, 60, 70, 80 anos, criaram coisas que mudaram o mundo, e se tu tá aqui agora é porque tem um motivo, senão, né, já teria partido. Então, sim, deixa o medo com as outras pessoas, entrega para elas o que é delas. Tu tem que fazer talvez uma constelação, fazer um movimento sistêmico até com a tua mãe ali e tal, e entrega para ela o que é dela. Fica só com o que é teu. Tu ama muito ela, mas não precisa carregar isso para ti. Enquanto tu carrega isso para ti, tu vai tá pesado, tá cansado. E aí, é claro, aí onde tu vai sentir dor? Dor nos ombros, dor no joelho. Alguém tem dor nos ombros, dor no joelho aí, tá carregando o mundo, quer carregar as coisas para as pessoas? A visão, né? Que muita gente aqui com óculos. Tirando, acho que eu e a Manu, tá todo mundo com óculos. O que eu falei para a Neuci hoje? Tudo ligado à visão é medo do futuro. Então, alguma coisa ali no futuro você fica, mas será que eu vou dar conta? Mas será que vai dar certo? Mas não sei o que, Ana tirando óculos. Não, a gente sabe que tem as situações, tem as coisas e tal, mas o que eu quero dizer é que a Cristina Cairo fala muito dessa linguagem do corpo, e é muito legal, eu quis fazer com vocês para vocês sentirem no corpo, a Vânia ali fez. Se eu fico falando, e é sutil, às vezes a gente nem percebe. Lembra quando a Débora falou, eu fiz questão de trazer, porque tem que estar lá na folhinha dela, eu tô cansado. E ela vai queimar isso aí, vai transmutar isso aí. O que ela vai botar na outra folha agora? Eu sou produtiva, eu sou ativa, eu tenho energia, eu tenho vontade. Tu vai colocar isso nessa nova folha. Então, independente de qualquer vivência que qualquer um teve aqui, na nova folha tu vai se reprogramar isso. Só que, aí no teu caso, pelo que eu senti no campo, talvez um trabalho sistêmico, porque tu tá tentando pegar... Como foi muito intenso, muito forte, e tu não quer ver a pessoa passando por aquilo, tu pega coisas para ti. Principalmente quando é pai e mãe. Só que lembra, tua mãe e teu pai, o pai de vocês é grande. Eles resolvem, deixa com eles. Vocês cumpridem de vocês. E se não carregar o mundo, aí tu carrega isso, aí tu carrega do teu filho, aí carrega do teu marido. Por isso que tem gente que tem obesidade, dor no joelho, nananana. A pessoa quer carregar o mundo nas costas, e não é o que a espiritualidade quer. Ela quer que tu seja feliz, que tu viva o presente, que tu faça as coisas, ela
Tu tá com energia, tá respirando, tá aqui, ó, inteiraça. Pô, tem gente que não veio porque tem 25 anos, tem 30 anos e tá lá, ai, vou ver o Netflix, tô cansado, não sei o quê. Tu tá aqui, tá com gás total, meu Deus, tu tá bem na frente de muitas pessoas. Só que assim, é aqui, tu tem que ganhar esse jogo aqui. E tu sabe que pode ganhar esse jogo, tu tem conhecimento Sim. suficiente para isso, tu tem um baita conhecimento. Então, assim, para quem é terapeuta aqui, a Débora, a Manu, quem não conhece no meu trabalho, me chama depois, a gente faz uma sessão bônus. Para alinhar a questão de precificação, que é um pulo ali que já vai te ajudar, tá, Manu? Porque tem uma estratégia. A Débora, para trabalhar, tipo, às vezes o que está faltando para ti é definir o teu projeto. Porque às vezes o que tu fica é tipo, mas aqui, mas ali, mas eu não sei por onde eu começo, não sei o que eu faço. Quando tu definir isso, ninguém te para mais. E hoje o mundo, né, a modernidade, as coisas, tá tudo muito... Aí tem IA, tem não sei o quê, e a gente tem que se adaptar. Então fica o convite de coração. Quem quiser fazer sessão bônus ali do marketing de atração, é bacana para ajudar, tá? De coração eu estou à disposição, porque o meu trabalho é esse. Já pude, né, a Cláudia está fazendo essa transição, tá fazendo esse movimento. Hoje mesmo foi lá no grupo, se colocou à disposição para fazer a fluxo para o pessoal, porque é importante praticar. Não adianta eu ter um monte de terapia, um monte de ferramenta legal na mão, ter uma ética bacana, ser uma pessoa incrível e eu não estar praticando. Então, por mais ali que eu esteja assim com o desafio na questão do valor e se valorizar, que é outro ponto, tem a ver com as crenças, mas ela está praticando, pelo menos. É bom, mesmo que tu no primeiro momento faça gratuito ou troque, pelo menos a prática, e o segredo é constância, daí que vai te pegando confiança. Questão de precificação, pessoal, é que muitas pessoas, abrindo aqui um parênteses, associam as coisas erradas. As pessoas falam assim, nossa, mas eu estou ganhando dinheiro com o meu dom, com a minha espiritualidade, com não sei o quê, aí entra as crenças limitantes, não tem nada a ver com isso. Você ganha dinheiro pelo seu tempo. O tempo que você está dedicando e se desenvolvendo para ajudar aquela pessoa, para transformar, e tudo que você estudou para ter aquele conhecimento. Então, nada mais justo do que a pessoa te pagar, investir, a pessoa, né, te valorizar, entendeu, Manu? Não tem nada a ver com a tua espiritualidade, não tem nada... Então, tem que virar essa chavezinha muitas vezes. Depois a gente fala sobre isso. Fez sentido? Te ajudei, Débora? Sim, sim, claro. Mas espero que tua mãe esteja melhor, né? Tudo acontece como tem que acontecer e talvez tu tinha que passar por esse processo para... E sendo bem honesto, para finalizar, uma mensagem aqui para ti. Se tu deu conta disso e tu foi forte e tu fez acontecer, meu, o que é um projeto, um trabalho, isso aí é fichinho. Emocionalmente vai ser muito menos desgastante, vai ser mais... Então, energia tu tem suficiente, fica tranquilo, tá? E às vezes, sabedoria. Pô, vou pegar uma semana aqui, 2 semanas, um mês e vou sair, vou passear nas férias. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Muita gente, né, tá falando com a Vânia agora. Tem que saber parar, tem que saber acalmar. Não é toda hora tem que estar produzindo ou fazendo, não é essa questão também. Então, se tu sente que precisa dar um tempo pra Débora, ficar de boa com a Débora, tranquilo, se permite. Mas não vai fazer isso, não vai ficar uma semana, 2 de férias de boa e ficar lá. Ah, mas eu tinha que estar produzindo. Ah, eu tinha que estar fazendo. Aí tu não aproveita, tá certo. Muita gente acaba ficando assim. Então, viva o presente, né? O presente é aqui agora. Tipo, a gente tá se divertindo aqui agora, a gente tá vivendo aqui agora. Daqui a pouco acaba, daqui a pouco vai. Entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta que nem a Débora fez? Foi muito boa a pergunta. Legal, Débora. Gratidão pelo compartilhar. Muito bom mesmo. Gratidão. Gratidão. Mais alguém? Posso falar de novo? Pode, claro. Ó, primeiramente, quero agradecer. Nossa, estou amando essa reunião, essa aula, ao mesmo tempo aula, aprendizado. Olha, muitas fichas caíram. E o mais engraçado, eu tinha esquecido da reunião hoje, eu sentei no computador para fazer outra coisa, e a mensagem caiu na minha frente, assim. Opa, peraí que eu vou entrar. E assim, muita coisa que você falou hoje fez muito sentido para mim. E uma coisa que me chamou atenção agora, que eu não tinha colocado na listinha negativa, é o medo de usar óculos. Já tem um tempinho que a minha visão para perto, ela fica, não muito, mas às vezes durante a noite, às vezes eu tô com um pouquinho de dificuldade de enxergar para perto. E eu tô relutando, eu sei que é alguma coisa que eu não quero enxergar de perto, é alguma coisa que eu tô vivenciando e eu tô ignorando, mas eu ainda não consegui, né? E eu tô nesse medo de usar óculos, estou rejeitando. Eu falei, mas eu não vou usar óculos, eu sei, porque eu sei que é algo que eu não tô enxergando aqui.
Aí você comentou do óculos. Aí eu lembrei de anotar para transmutar isso. O que você pode me falar a respeito? Primeiramente, todas as mulheres que estão aqui, que usam óculos, é lógico, é nítido no arquétipo de vocês que vocês são muito inteligentes. Então, muitas vezes está ligado ao fator de inteligência. Isso é o que eu falei. Existe a inteligência racional e a inteligência espiritual, vamos dizer assim. Então, pelo fato de vocês conhecerem, entenderem muitas coisas, isso às vezes gera medos, bloqueios, receios. Todo mundo aqui é muito inteligente, só que a gente tem que levar para o lado mais espiritual da questão. Então, por isso que muitos têm medo do futuro. Se tu tem essa tendência e tá, né, pensando em usar óculos, é porque alguma coisa, quando tu olha para o futuro, tu tem esse medo, entendeu? No teu caso. E tu não precisa realmente. A gente tem que entender que é uma ferramenta, mas o nosso corpo fala. E todo mundo que está aqui usando óculos, caso queira parar, é um decreto, que nem a gente acabou de fazer, é a mesma coisa. Eu não preciso mais usar. A minha visão é perfeita. Eu sei que é desafiador, porque mexe muito com o nosso paradigma, com a nossa crença, que nem quando Jesus ressuscitou Lázaro lá. Pô, qualquer um que viu aquilo, se eu tivesse lá na época, eu ia falar, é um bruxo, é um maluco, o que é isso? Qualquer um dos milagres. Ou ia falar, meu Deus, que incrível, que não sei o quê. Jesus simplesmente falava e acreditava. Entendeu? E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Então, se eu decretar e se eu afirmar, eu tenho a visão perfeita, eu confio no o meu futuro é... Pode ver, a Débora ali, ela acabou de citar sobre isso, sobre o futuro. Mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu tenho tempo? Toda essa preocupação, os nossos olhos são o quê? Um olhar para o futuro, entendeu, Manu? Então, depois, questão de perto ou longe, eu recomendo tu, Cristina Cairo, YouTube, e aí tu bota ali, que eu não sei, que tem astigmatismo, nanismo, eu não entendo nada. Aí ela explica especificamente cada caso, mas a Cristina Cairo, assim, questão de linguagem do corpo, é a mais fera que tem, muito fera. E aí todo mundo vai ver ali o que eu tô falando, não é eu que tô falando, é estudo da Cristina Cairo, porque assim, eu também espero nunca usar óculos, mas falando sobre questão de crenças, por muito tempo eu carreguei um medo inconsciente de andar de cadeira de rodas. E por muito tempo isso me paralisou completamente a vida. De ficar estagnado, de ficar parado, de um monte de coisa. E eu não sabia, não entendi isso inconscientemente, entendeu? Não, eu vou viver, vou fazer as coisas, vou... E aí esse medo foi sumindo, esse medo desapareceu. Se acontecer, aconteceu. Hoje eu não tenho, graças a Deus, mais isso. Mas na minha mente ficava muito aquilo. E se eu tiver a usar a cadeira de rodas, não sei o que, não. Claro, pessoal, hoje aqui, por exemplo, Grupo de Estudos Miguel Arcanjo. A gente está trabalhando qual parte da nossa vida? Espiritual. O que tem além disso? Alimentação. O nosso segundo cérebro ali, né? Nosso intestino, Se eu não me alimento bem, se eu não me alimento de coisas boas, eu vou ter depressão, vou ter ansiedade. Se eu não tenho diversidade na minha microbiota, não vai ficar legal. Claro, o próprio Joe Dispenza, né, já está fazendo as meditações, uma única meditação muda completamente a microbiota da pessoa, é surreal, então realmente está tudo na mente. Mas o que eu quero dizer é que não adianta eu fazer um trabalho espiritual e eu estar me alimentando mal todos os dias, com porcaria, com coisa que não funciona. Não sei qual é a questão da mãe da Débora ali, mas muitas pessoas têm Alzheimer, outras doenças que se a pessoa tivesse feito atividade física com regularidade, com caminhada, musculação, não sofreria com isso. Então eu tenho que entender que eu tenho essa matéria aqui agora, é um presente da espiritualidade, então eu tenho que caminhar, fazer um esporte, fazer uma atividade. Então são pilares que a gente tem que estar em conjunto. Geralmente a gente peca no excesso. Vou focar aqui no espiritual. Aí a pessoa esquece completamente o corpo físico. Aí cuida do corpo físico, aí esquece completamente o espiritual. É um conjunto, entendeu, Manu? Então, para tua visão, principalmente a gente, né, que já veio... Quantos anos tu tem? 42. 42. Isso aqui, cada vez está sendo mais comum. Isso, o notebook, não sei o que, a gente está ali. Então, existem exercícios para a visão, para os olhos, onde tu sai aqui e tu faz assim, tu muda o foco, tu bota o foco mais perto, bota um foco mais longe. Eu sei porque eu já fiz isso aí, porque eu já senti muita dor nos olhos pelo excesso de tela por ficar naquele padrão. Então, façam os exercícios, bota ali no YouTube, tem tudo isso aí, exercício para os olhos. Então, mais perto, mais longe. Provavelmente o que tu tem nada mais é do que o excesso dessa ferramenta aqui, que é o celular, que a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente estava até trocando ideia, não sei se foi com a Cláudia ou com a Vânia, de não dormir, né,
De preferência, o celular ficar fora do quarto, 1 hora antes, desligar o celular, ver só no dia seguinte. Eu sei que eu tenho um grande desafio com isso. Mas, assim, o corpo, qualquer doença, tá? Não é algo ruim. A gente associa como algo ruim, por causa da nossa dualidade, da nossa visão limitada. Mas a doença, ela é algo... É louco o que eu vou falar agora, né? Eu vou falar dessa forma, talvez a Cristina Cairo fale de outra. É algo bom, porque é uma resposta de tipo assim, olha para isso. O que tu não tá olhando? Então, não sei se você aí do outro lado da telinha tá com dor no joelho, como eu falei, dor no ombro. Eu tô aqui, ó, um pouco de dor nas costas agora e tal. O que eu não tô olhando? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que modificar no meu espírito, no meu ser? O corpo, ele tá dando sinais. Por quê? A gente tem os 7 corpos. Talvez a gente faça esse movimento aqui no grupo de estudos, caso vocês queiram, né? A gente tem os 7 corpos. O físico, o mental, o emocional, o espiritual, nananana. A doença começa onde? Começa lá no nosso corpo energético. E aí, do corpo energético, que a gente vai alimentando aquele padrão, aquele pensamento, vai fortalecendo, ele vem para o corpo físico. Entendeu? E é muito importante a gente entender que a gente associa, por causa do ambiente, por causa não sei o quê, por causa não sei o quê. Se fosse assim, todo mundo daquele ambiente ia ter a mesma doença, e não é o que acontece. Tem gente que tem uma coisa, tem gente que tem outra, por quê? Porque os pensamentos, as crenças são completamente diferentes. Esses dias teve um jogador do Brasil que entrou em campo e ele estava com o nariz sangrando. Na mesma hora, eu fui pesquisar, porque falaram, altitude, não sei o quê. Daí eu falei, pô, então todos os jogadores, né, pelo menos 2, 3, aconteceria a mesma coisa, não era o caso. E batia certinho com o que ele estava vivenciando. Questão de ele mesmo não ver a capacidade dele, de ele mesmo não acreditar na capacidade dele, independente se os outros viam, porque ele tinha acabado de entrar em campo, tinha recebido a oportunidade, e o nariz dele sangrou. Ele mesmo não via a capacidade nele. É o que a Cristina Cairo explicava através da linguagem do corpo. Então, depois que vocês viciam em Cristina Cairo, eu sou um eterno fã, assim, sempre divulgo. Toda coisa que acontece, que você observa no seu dia a dia, as pessoas só voltam, você começa a pesquisar e tentar entender. Claro, não vai julgar, não vai tentar, às vezes, falar que não é todo mundo que vai estar preparado, mas a linguagem do corpo, ela existe, ela é real, tem muito material bom, gratuito na internet, e eu recomendo muito o estudo desse movimento. Mas lembre, o foco dessa próxima semana é integridade. Integridade. Estudem sobre integridade, compreendam sobre integridade. Esse exercício que a gente fez, qual que é o segredo? As crenças negativas. A folha das crenças negativas. Você vai pegar, vai queimar, vai transmutar, vai fazer um movimento energético. Tá, Nilce? Bem bonitinho ali, pá, botou a mão, chama violeta, visualizou, queimou, foi. A folha boa, com as crenças boas, com as afirmações boas, que depois vocês vão dedicar mais tempo também para fazer, você vai deixar, a Vânia pode deixar, por exemplo, no espelho do banheiro dela, para ela ver quando ela vai ali. A Emanuela pode botar na geladeira dela, entendeu? A Débora pode botar no quarto dela. Não importa. A dica de ouro que eu dou é, faça um áudio. Então, eu, Débora Rosa, hoje venho aqui afirmar e decretar que eu sou confiante, eu tenho muita energia, eu sou uma pessoa muito saudável e que vai ainda vivenciar e fazer muitos projetos, entendeu? Com a própria voz dela, ela vai fazer esse áudio. Façam isso e depois me contem os resultados, os movimentos que vocês fizeram. Tem gente que vai fazer já hoje ou amanhã, tem gente que vai demorar para fazer, enfim. Ninguém tem que nada, tá, pessoal? É só uma dica, uma sugestão de algo que eu já fiz, funcionou, é bom. E eu queria saber, queria agradecer, né, todo mundo que participou aqui, foi muito bom hoje, muito bacana. E até para encerrar aqui